Boa noite a todos, boa noite, minhas queridas, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada. É feriado, né? Mas estamos aqui para cumprir com o nosso compromisso, com aquele nosso acordo, né? Dos nossos encontros às quartas-feiras, que já, né? Há mais de um ano que estamos nos encontrando, estamos fazendo essas lives e novamente agradeço a todos pela presença, pelo apoio que vocês me oferecem sempre, né? Estou vendo aqui minha sobrinha querida Sueli Nascimento, a Francine, minha amiga, sempre presente também. Uma boa noite para vocês. É um prazer ter todos vocês aqui comigo. Hoje nós vamos falar, né, ação, arrependimento e reparação, né? Então nós vamos falar sobre isso hoje, os nossos atos, nosso reconhecimento do nosso engano e depois a reparação, né, desse erro que nós provavelmente temos cometido. Mas antes, como sempre, né, vamos fazer aquela nossa vibração inicial, né, vamos entrar em contato íntimo com os nossos mentores amigos, fechando nossos olhos por apenas um momento, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que temos de mais um aprendizado, mais um momento de reflexão, reflexão essa que está sendo cada vez mais necessária em nossos dias, mediante o sofrimento que a humanidade tem passado todos os dias. Muitas pessoas indo embora, retornando ao mundo espiritual, amigos, conhecidos, muitos órfãos do nosso planeta, que eles sejam abraçados, sejam amparados, que nós possamos, a cada dia, a cada leitura, a cada live que nós fazemos, nós vamos aprendendo, vamos analisando a vida de uma forma diferente, valorizando coisas que não valorizávamos. E vamos pedindo então autorização a esses mentores, o mentor amigo, o mentor encarregado desse encontro, o meu mentor individual, encarregado de me acompanhar nessa encarnação, autorização para iniciar mais essa live, mais esse encontro, e que Deus nos ampare a todos. Graças a Deus e graças a Jesus. Eu escolhi um pequeno parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 18 do nosso Evangelho, que é muito importante essa pequena passagem, né? Aqui muito foi dado, muito será pedido, que tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje, porque quanto mais nós sabemos, mais habilidade nós adquirimos e mais reparação teremos que fazer sobre os erros que nós cometemos. É o item 10, né, desse capítulo. Aqui muito foi dado, muito será pedido. Porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aqueles que não a soube, fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele que muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Está em Lucas, capítulo 12, versículos 47 a 48. E Jesus lhe disse: eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem vejam, desculpe, os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e lhe disseram: logo também nós somos cegos? Responderam Jesus: se vós fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Está em João, capítulo 9, versículos 39 a 41. E tem muito a ver com hoje, né? Porque nós vamos falar de ação, arrependimento e reparação. Como disse aqui no texto, né? Quanto mais nós sabemos, quanto mais nós compreendemos nossos enganos, quanto mais nós nos arrependemos,
nós devemos reparar esses enganos que nós cometemos. Claro, como disse aqui, quanto mais nós sabemos, mais nós temos responsabilidade. Em Céu e Inferno, capítulo 7, item 16, que é um livro, claro, da nossa codificação, né? Por Allan Kardec, está escrito assim: arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para pagar os traços de uma falta e as suas consequências. Né? Eu optei pela palavra ação, né, antes do arrependimento, né? Porque para que haja o arrependimento, deve haver antes uma ação negativa, não é verdade? Se não tiver uma ação negativa, nós não temos arrependimento. Por isso que eu dei uma mudadinha, que me desculpe. Todos nós, seres humanos, desde que somos criados, iniciamos nossas ações no universo, né? Primeiramente, nós somos apenas instinto puro, né? Instinto animalizado, né? Agimos na defesa das nossas cavernas, né? Lutamos como animais e com os animais, né? Olha só, nós sabemos disso, nós sabemos da história, né? Agimos em nossa própria defesa, né? Mesmo porque nós éramos espíritos que acabamos de sair, de sermos criados, sem noção de respeito ao próximo, né? Realmente animalizados, porque afinal nós havíamos saído do reino animal, nós passamos pelo reino mineral, vegetal, animal e hominal, que é o que nós nos encontramos, né? Só que quando nós adentramos ao reino hominal, claro, nós éramos ainda muito brutos, né? Nós sabemos como é que era, nós tínhamos inclusive a aparência mesmo animalizada, e não tínhamos ainda muita noção de nada, na verdade não tínhamos a noção de nada, né? O objetivo inicial era apenas o quê? Sobreviver e procriar, nos alimentar, né? Estamos reportando há bilhões de anos, né? Quando o nosso planeta foi o início, povoado por nossos ancestrais, ou nós mesmos, né? Porque nós não somos espíritos criados simples e ignorantes desde o início, nós sabemos a nossa idade como espíritos, não sabemos, né? E cada encarnação durava muito pouco, né? Se morria muito cedo, até por essas lutas com esses animais e tudo mais, né? Mas hoje nós já temos encarnações mais longas, ou seja, mais oportunidades de aprendizado e de evolução, e, portanto, mais responsabilidade, né? Portanto, mais responsabilidade. E é claro que naquele período, né, o nosso livre-arbítrio e consciência, apesar de já existirem, porque são criados conosco, na nossa criação, né, ainda estava muito... No início, a gente não conseguia desenvolver isso ainda, né? Nós tínhamos esses dois princípios, mas ainda muito fracos, né? No livro Céu e Inferno, no capítulo 8, no item 12, diz assim: sem conhecimento nem consciência do bem e do mal, porém aptos para adquirir o que lhes falta. Então no livro Céu e Inferno já está aqui dizendo isso, nós tínhamos, só que ainda não estava desenvolvido, ou seja, todos os seres humanos possuem potencial para desenvolver o livre-arbítrio e a consciência, que ainda estava para se desenvolver, né? Era necessário tempo para que ele se desenvolvesse e iniciasse a evolução, que poderia ser por muitas encarnações, né? Milhões de anos, na verdade, né? Mas que sempre irá depender do esforço e da vontade de cada um de nós, espíritos imortais. Mesmo porque já sabemos que Deus não privilegia ninguém. Todos os seus filhos são criados na mesma condição. Na criação não é mal nem bom, mas com condições de evoluir, se decidir pelo bem ou pelo mal. Mas o ponto de partida, todos os espíritos estão na mesma condição e possibilidade de evolução e crescimento. E é neste momento que cada espírito criado por Deus passa a ter as suas más ou boas resoluções. Então vamos começar agora com as ações, né? Cada qual é dono do seu destino. E será através dessas escolhas que cada qual traçará a sua corrida evolutiva. Na pergunta 262 do Livro dos Espíritos, diz assim: como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante, sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causas e ser responsável pela sua escolha? A resposta: Deus supre a sua inexperiência,
traçando o caminho que deve seguir, como faz com uma criança desde o berço, mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher. À medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, é então que ele muitas vezes se extravia, tomando o mau caminho por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. E é isso que podemos chamar a queda do homem. Então, segura nas nossas mãos, nas nossas primeiras encarnações, conforme vão desenvolvendo a nossa inteligência, nosso livre-arbítrio, a nossa condição de escolha, eles vão nos deixando andar, como se faz com uma criança. Mas nem sempre tomamos as melhores resoluções, né? E é por isso que cada um chega mais cedo no objetivo da genitude, dependendo do seu esforço, né? E de não praticar o mal, e sim o bem. Pelo menos o bem em sua maioria. E se não houve os bons espíritos, houve os espíritos imperfeitos, não é assim? Porque a porta larga sempre foi a mais atraente. Sempre mais atraente que a porta estreita. E nós sabemos muito bem que é assim, né? Na pergunta 122A do Livro dos Espíritos está assim: de onde vêm as influências que sobre eles se exercem? Dos espíritos imperfeitos, né? Quem que exerce a influência sobre eles? Os espíritos imperfeitos, claro, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com o fazerem sucumbir. Foi isso que se tentou simbolizar na figura de Satanás, né? A figura de Satanás, na verdade, é o quê? É um espírito imperfeito que quer nos levar para um caminho mais difícil, que nós podemos aceitar ou não aceitar. Depende apenas de nós, porque nós temos livre-arbítrio e consciência. Porque a ideia do bem e do mal está introjetada em nós desde a nossa criação. Pode procurar fazer o bem ou ceder ao mal, ou nenhum dos dois, porque muitos permanecem estacionários, né? Não faz de uma coisa nem outra. Então, nós devemos sempre ir pelo lado do bem, quando possível. Mas em algum momento, mesmo que estão para o caminho do mal, vão se render ao bem, porque nós somos criados para sermos bons. Nenhum espírito foi criado para ser mal, né? O mal é o bem que está doente, como dizia nosso Chico, né? Que a destinação dos filhos de Deus é o bem. Nós fomos criados para o mal. Na questão 116 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta: haverá espíritos que conservem eternamente nas ordens inferiores, que se conservem sempre inferiores? A resposta é clara: não. Todos se tornarão perfeitos, em ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Então, nós que somos seres humanos, que não somos Deus, né? Que somos muito imperfeitos, damos oportunidade aos nossos filhos. Imagine Deus, que é a sabedoria, criador de todas as coisas. Claro que Ele vai dar sempre a nova oportunidade, não vai banir ninguém para o inferno, né? Eterno. Vamos falar mais adiante sobre isso também. Quando cedem ao mal, se iniciam as guerras, né? Alguns querem das terras, as posses do outro, que o outro conquistou, até a mulher do outro, né? Para a história, nós vemos, né? Então, já está cedendo ao mal, está querendo o que é do outro? O orgulho, a vaidade e, claro, a ganância junto, né? Imperfeições que juntas levam a assassinatos, abusos de toda espécie, e que não está preso à pré-história. Nós vemos isso hoje acontecendo, infelizmente, né? Basta nós ligarmos nos aparelhos televisivos que nós vemos isso, né? Desde o início foi assim, o bem contra o mal. E nós ainda hoje estamos lutando para nos livrarmos dessas imperfeições. Essas ações negativas que no primeiro momento, muitas vezes nós agimos assim, não é verdade? Mesmo porque naquele momento, que parecia ser muito correto, por se estar em uma posição muitas vezes confortável, no uso do desrespeito. Mas devemos observar que assim, em todos os tempos, né, sempre existiram espíritos que discordavam daqueles atos errôneos, se colocando contra eles, né, e sendo inclusive levados à morte, né, por discordar desses atos, na maioria das vezes, abusivos. Né? Quantas pessoas não foram queimadas, não foram decapitadas, por discordar dos atos errados das pessoas que mandavam? Né, que não concordou, você vai morrer.
Quantas pessoas nós vemos? Mas esses que morrem, lutando pelo bem, pela causa correta, são os que evoluem mais rápido. São os que conseguem a genitude mais rápido. Porque, como disse no início, Deus criou a todos nós na mesma condição. Cada um tem o seu caminho evolutivo, cada um vai seguir na sua jornada. Cada um tem o tempo, quem faz o tempo da evolução somos nós mesmos, como espíritos individuais, né? E são esses espíritos que não se rendem ao mal, que saem na frente na evolução, né? E quando se inicia a caminhada evolutiva dos seres. Por isso, existe diferenças. É uma tarefa árdua e difícil se desvencilhar desses vícios e essas conivências, não é verdade? Principalmente, né, quando quem julga são aqueles detentores do poder. E o poder, sem dúvida, nós sabemos disso, é o grande causador de quedas dos espíritos imortais. E evoluir, às vezes, nos deixa até chateados, porque conforme nós desenvolvemos, passamos a nos cobrar e observar que cometemos erros. Até fatos que antes nós não enxergávamos como erros, não é verdade? Quantas vezes coisas nós cometemos lá atrás, que naquele momento para nós era o correto, e que hoje também cometemos hoje, dia 21 de abril. E que daqui a algum tempo nós vamos falar, puxa vida, não estava correto. Às vezes até amanhã mesmo, ou depois de amanhã, ou daqui a uma década, ou numa próxima encarnação. Cometemos erros, enganos, que em seguida nós observamos que não estava correto. Isso é evolução, né? Depois de algum tempo, né, como eu disse, curto ou longo, nós vamos descobrir que aquilo não era correto. Às vezes, minutos depois, nós descobrimos que não dissemos a coisa certa, que não deveríamos ter dito, né? Ou talvez pode ser só encarnações futuras. Mas o que nós não devemos é permanecer nos punindo. Isso não, pelos nossos enganos, mas nos perdoando, mas compreendendo que nós não sabíamos. O importante é que após nós tomarmos conhecimento daquele erro, não praticarmos mais aquela mesma falha. Que é isso que Deus espera de nós. Isso é evoluir. Quanto mais lhe será dado, né, como temos ali, mais lhe será pedido. Quanto mais nós sabemos, mais responsabilidade nós temos. Nós presenciamos muitas vezes no nosso trabalho de desobsessão nas casas espíritas, irmãos nossos que chegam carregados de ódio, com desejo de vingança. Mas quando os mentores amigos nos mostram, né, no momento que nós podemos dizer, assim, uma tela de TV, que eles veem as suas ações anteriores que provocaram aqueles fatos que hoje eles se veem como vítimas, alguns querem se defender, né, dizendo que não são eles devido ao corpo que animava aquele espírito, que, claro, a cada encarnação o espírito ocupa um corpo diferente, mas no íntimo ele sabe que ele mesmo, que é o erro, né? Ele sabe e sente que era ele. Aí muitos choram, pedem porque nós a avó que era encarnada, né, por não ter conhecimento dos fatos anteriores. Alguns ainda têm dificuldade, né, que ele continue em sofrimento, mas continua em sofrimento por quê? Porque odeia, porque não consegue perdoar, né? Enquanto aquele que o prejudicou está reencarnado e muitas vezes gozando de felicidade e sucesso. Muitas vezes um já reencarnou várias vezes, já conseguiu parar aquele erro, mas quem odeia, aquele que sofreu o abuso, está preso ao ódio e não caminha. Por isso que o ódio não faz bem para nós, porque impede que nós caminhemos, tanto estando aqui no corpo, tanto estando no mundo espiritual, porque na verdade somos a mesma pessoa. A morte não muda ninguém, nós seguimos sendo a mesma pessoa, o mesmo espírito. Com o que gosta, com o que não gosta, com o que ama, com o que não ama, com o que odeia ou com o que não odeia. Pois nós devemos evitar nos envolver, evitar guardar mágoas e rancores nos nossos corações. Mas isso ainda é difícil para nós. Porque existem situações que são difíceis, não é verdade? Nós temos que reconhecer isso. Essas situações são difíceis para nós resolvermos, para nós perdoarmos, para nós seguirmos. Infelizmente é assim que acontece, né? E muitas vezes, né, no primeiro contato, esses irmãos que vêm para as casas espíritas, eles se recusam a aceitar
e vão embora. Sim, se retira, não quero saber, não quero ouvir. Mas depois de algum tempo, eles pensam, provavelmente, né? Muitos pensam, retornam novamente à casa espírita. E dizem, eu já estive aqui, me falaram, eu quero conhecer, eu quero saber como fazer isso, porque eu estou em sofrimento. Dizendo que compreendeu e quer a mudança. E é quando são encaminhados à pátria espiritual. Estamos falando das ações negativas, né? Que podemos ter praticado tanto na encarnação presente, tanto em encarnações anteriores. Porque toda ação gera uma reação. Em todo efeito existiu a causa para que aquele fato existisse, né? O bem é sempre bem e o mal é sempre mal. Isso é perfeito, né? Na pergunta 30 do Livro dos Espíritos está assim: como se pode distinguir o bem do mal? Como é que distinguimos o bem do mal? É simples, olha como é simples. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que é contrário. Tá aí a pergunta e a resposta. Assim, proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. O que é bem e o que é mal? Tudo que fere as divinas, tudo que é contrário às leis divinas. E como é que nós fazemos? Faça ao próximo, gostaria que ele fosse feito. Foi o que Jesus disse, né? Como é que eu sei se é bem ou se é mal? Se eu vou fazer algo para alguém que eu não quero para mim ou para alguém que eu amo, não devo fazer. Olha só. Se eu vou dizer alguma coisa que eu sei que eu não gostaria de ouvir, eu não vou fazer. Se eu vou machucar alguém que eu não gostaria que me machucasse o meu filho, ou alguém que eu amo, eu não vou fazer. Olha só. O bem é sempre bem e o mal é sempre mal. Sempre as leis, né? Sempre as leis divinas, sempre as leis de Deus. Né? Mas podemos querer nos defender, né? Após os nossos erros. Não é assim? Nós podemos querer nos defender. Ah, mas eu fiz porque fizeram comigo, mas no íntimo nós sabemos que não é o correto, né? A pergunta 632 do Livro dos Espíritos nos dá uma resposta muito clara, né? Qual é a pergunta? Estando sujeito a erro, o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Jesus disse: vede o que quererias que vos fizessem. Tudo se resume nisso e não vos enganareis. Olha só, viu como a pergunta é prática e a resposta mais prática ainda? Basta fazer isso, né? Como é que eu vou pensar que estou fazendo bem se eu estou fazendo mal? Não, basta ver se você gostaria que aquilo que nós sofrêssemos aquilo que nós fazemos o outro sofrer. E quando nós, aqueles mesmos espíritos criados há milhões de anos, né, vamos desenvolvendo a consciência, desenvolvendo o livre-arbítrio, descobrimos que aquilo que praticamos, e que até pensávamos ser correto naquele momento, naquela época, naquele tempo, de nossa evolução era um erro, claro, vem o quê? A segunda opção da nossa palestra, o arrependimento. Pedimos ao plano espiritual que nos ofereça oportunidade para repararmos aqui. É o momento do arrependimento, do cair em si, que pode ser classificado de reconhecimento, não é verdade? Reconhecer os nossos erros. Reconhecer que se cometeu algo negativo e que deverá ser reparado. E para chegarmos a esse reconhecimento, às vezes costuma demorar muito. Porque nós nos arrependamos, é necessário que nós aceitemos a reencarnação. E reconhecer o erro é um caminho para a reencarnação. O arrependimento é bom, né? Mas não nos livra da reparação do erro. Nós aceitarmos que erramos, não basta nós fazermos aquele Pai Nosso e 10 Ave Marias. Nós temos que reparar o que nós fizemos, né? Que vai ser equivalente ao erro que nós cometemos, né? E da evolução de que cometeu esse erro, como disse lá, quanto mais se sabe, mais se será cobrado, mais será pedido, né? Quanto mais nós sabemos e continuamos cometendo erro, mais responsabilidade nós temos. Quanto mais compreensão e reconhecimento do erro, maior será a gravidade do ato.
Não se pode culpar um indígena, né, por um erro que uma pessoa civilizada comete, claro, né? Ele não tem a mesma proporção de conhecimento como com alguém civilizado pelo mesmo erro. Desculpe que deu uma travadinha, tá? Mas quando se sabe da gravidade do erro que se comete, naturalmente, que o resgate será maior, né? Se utilizava muito a palavra penitência em nossa infância, não era? Quando nós nos confessávamos, nós que viemos de berço católico. Quando nos arrependemos, voltamos a Deus, porque nos curvamos às suas leis. Aquelas mesmas leis que nós infringimos. Mas aí a penitência não será apenas uma oração, mas reparar o que nós desrespeitamos. E onde temos a oportunidade da reparação, que é o terceiro item dessa palestra, né? Ação, né? Arrependimento e reparação. Praticamos a ação negativa, nos arrependemos e pedimos a Deus a oportunidade de reparação, que será sempre equivalente à falta cometida. A doutrina espírita, diferentemente de outras doutrinas, esclarece que a reparação é necessária. E por que não dizer justa? A reparação é essencialmente a quem se fez, né? Ao que se fez o mal. À natureza, ao ser humano, aos animais, onde quer que seja, né? Quem fez o mal à natureza pode voltar, pedir para reencarnar, cuidando da natureza, defendendo-a. Quem ofendeu os animais, machucou, judiou, maltratou, pode reencarnar com a missão de cuidar deles, né? Essas pessoas que cuidam de 100, 200 animais, não é por acaso que essas pessoas reencarnam, né? Com esse dom, porque muitas vezes pode ser, tudo pode ser na doutrina, eu falo muito sempre isso, né? Porque você vê alguém agora fazendo algo, você fala, ele está fazendo isso porque ele foi alguém ruim na encarnação anterior, ou cometeu erro, ou maltratou. Não, tudo pode ser. Estou só dizendo como podem ser operadas essas reparações, não é verdade? Se não houver uma punição para quem comete erros, qual seria a compensação para aqueles que se utilizaram bem de seu livre-arbítrio e da sua consciência? Não é? Mas corretamente, respeitando as leis divinas. Se nós cometemos os erros, nós temos que reparar. Quem teve um bom comportamento, um bom uso do livre-arbítrio e da consciência, naturalmente que será beneficiado. Deus é justo, ou não? Deus é justo. Deus é justo, perfeito e bom para todos, né? Para os seus filhos. Por isso, a reparação é necessária. E nem sempre é praticada quando alguém se prejudicou. Porque, mesmo que nós sejamos perdoados, nós devemos expiar o que nós fizemos. Nós devemos resgatar o que nós fizemos. Porque muitas vezes, por que fala isso? Porque muitas vezes a pessoa que nós até tiramos a vida, numa vida anterior, já está num degrau evolutivo lá, muito acima de nós, e que já esqueceu tudo isso, né? E já nos perdoou, nem pensa naquilo, mas independente dele ter nos perdoado. O perdão é bom para quem perdoa, porque nós que cometemos o erro, teremos que expiar. Se nós fizemos alguém sofrer, alguém nos fará sofrer também. Não é porque aquela pessoa nos perdoou, que foi bom para ela o perdão, mas para nós que cometemos o ato, teremos que resgatar, teremos que rever. É a lei de Deus, é a lei divina, né? O fato do prejudicado ele ter nos perdoado não nos isenta de resgatar o débito. O perdão é bom, como eu disse, para quem perdoa. Porque a ofensa é sempre contra as leis de Deus, não é sempre contra a pessoa, contra o nosso próximo, mas contra as leis divinas. Porque sendo todos nós os seres conhecedores das leis de Deus, quando erra, possui consciência que não está agindo corretamente. A doutrina espírita não defende a ideia de céu e inferno. Na questão 1009 do Livro dos Espíritos está assim. A pergunta assim, as penas impostas jamais o são pela eternidade? Aí vem a resposta. Interrogai o vosso bom senso, vossa razão e perguntai-lhes, uma condenação perpétua motivada por alguns momentos de erro não seria negação da bondade de Deus? Então está aí, o inferno eterno não existe, sempre há nova oportunidade. É só interrogar o bom senso. Se Deus é bom, Ele vai me deixar no inferno porque eu cometi um erro? Porque eu cometi um erro grave? Lembremos do momento que Jesus, logo após o seu desencarne, que ele retornou ao mundo espiritual, ele foi onde? Ele foi no Vale do Suicídio, onde estava Judas, que o traiu.
e foi lá ajudar a Judas e o abraçou e fez com que ele dormisse. Nós lemos o relato de Maria Madalena, está lá. Ele falou para Maria Madalena que estava desesperado no Vale dos Suicidas, e Jesus foi até lá, o abraçou e fez carinho nele até que ele conseguisse dormir. Então, Jesus é a prova de Jesus, nos mostra, né, o perdão, nada de inferno eterno, basta reconhecer o erro, e Judas já havia reconhecido logo após ter cometido o ato, né? Então, e nem o Espírito também não defende, né, aquela ideia de ficar dormindo aguardando o juízo final ou a ressurreição dos corpos, mas sim a reencarnação do Espírito através de um novo corpo, dependendo da necessidade. Aquele corpo terá as características necessárias para que aquele Espírito cumpra suas provas ou expiações, né? Mais uma nova oportunidade através da reencarnação, para visando o quê? Reparar esses erros e desrespeitos cometidos. A reencarnação não é um castigo, mas é oportunidade. E não se denomina castigo, que na maioria das vezes o Espírito escolhe as provações. Na maioria das vezes, porque algumas expiações são compulsórias, o Espírito não está em condição de escolha, não tem condição de escolher e retorna da forma que teria que escolher. Mas a maioria das vezes, o Espírito tem a opção de escolher as suas provas. Castigo é imposição, expiação é escolha. E a reencarnação é uma grande aventura, né? Porque nós não sabemos se conseguiremos vencer dessa nova oportunidade, do retorno ao plano físico. Que nós sabemos que nesse retorno teremos que passar e, se possível, vencer obstáculos que estarão de acordo com o mal que praticamos anteriormente. Mas Deus nos oferece a oportunidade de parcelarmos essas dívidas, principalmente quando os débitos são grandes. Por isso, muitos sucumbem às provas, por querer quitar muitas dívidas ao mesmo tempo de uma só vez. Mesmo porque quando nós reencarnamos, não nos lembramos dos compromissos assumidos no mundo espiritual. Por isso, muitos sucumbem, né? Por isso, o conhecimento espírita é de grande auxílio nos momentos que as dificuldades surgem. E elas surgem nas nossas encarnações, não é verdade? Quando passamos a compreender e aceitar a reencarnação, com certeza a resignação nos momentos de sofrimento se torna maior. Evidente que algumas pessoas têm dificuldade de aceitar essas situações difíceis como reflexo de outras encarnações, por se imaginarem injustiçados, pelo fato de não se lembrarem dos erros cometidos. Sempre comentamos isso, mas é muito importante essa repetição sobre o porquê do esquecimento no reencarne, levando-se em conta que os resgates costumam ser em núcleos familiares, principalmente, e existir né, o amor naquele seio familiar seria difícil, seria praticamente impossível, devido às lembranças, né, daquela desconfiança que estaria sempre presente entre aquele núcleo familiar, entre as pessoas que compõem aquela família. E para que essa reparação seja possível, é necessário estar na companhia daqueles que prejudicamos ou que nos prejudicaram, seja individualmente ou seja coletivamente. Individualmente, como se prejudica alguém particular ou uma família. Coletivamente, porque infelizmente muitos que possuem cargos e detêm poder podem destruir até dizimar a comunidade inteira, ou milhões de vidas, como já presenciamos em nossa história. Não é verdade? Ou que possui o dom da palavra, com poder de persuasão, explorando e enganando. Ou fato ainda mais grave, como já presenciamos também, através da história, pessoas que provocaram, inclusive, suicídios coletivos. Pode ser através de uma limitação, seja da fala, da mudez, da audição, de membros atrofiados, de limitações mentais. Reencarnar em locais inóspitos, onde existe a fome, tudo isso, reencarnações muito difíceis, com paralisias do corpo inteiro, em famílias desequilibradas, reencarnar em famílias desequilibradas, né? Ou reencarnar com limitações, ou receber no decorrer da encarnação algum espírito na condição de filho, necessitando de atenção e dedicação por toda uma encarnação, por uma paralisia, por um problema mental, enfim, por várias situações, sempre sofrendo o que fez o outro sofrer. Essas são as provas reencarnatórias. Sempre sofreremos o que fizemos o outro sofrer. Isso é reparação.
quando pedimos essa reparação, nós sabemos que teremos dificuldades. Por isso, no momento que estamos vivendo, situações negativas que surjam, vamos manter a nossa fé, vamos prestar atenção, vamos procurar nos limitar a não ficar sofrendo, principalmente nos momentos de dificuldades. Sofremos sim. E se o sofrimento for muito forte, evitemos de maldizer a Deus. Bênção e maldição, né? Eu fiz essa palestra. A palavra maldição tem sido muito usada, infelizmente. Evitemos utilizar dessa palavra. Como eu disse naquela palestra, muitas vezes o que nós pensamos ser uma maldição é uma bênção para aquele espírito que está com aquele sofrimento, porque para ele pode ser uma reparação, né? E para nós também. Pode ser que nós também tenhamos envolvimento nessa reparação através desse sofrimento. Pode também ter tido bons pais, pode ter na encarnação pais difíceis, né? Por ter tido na encarnação anterior pais bons e que não se valorizou, ter boa saúde e destruir, né, essa saúde e muitas situações parecidas, né? E se não cumprimos o compromisso assumido, porque muitas vezes acontece de alguns fugirem da prova, em futuras encarnações teremos que conviver novamente com aquela prova, até que a prova se cumpra em sua totalidade. Na verdade, todos nós aqui reencarnados, de alguma forma, estamos reparando nossos erros, não é verdade? E que cometemos em nosso passado espiritual. Porque se não fosse assim, nós estaríamos aqui reencarnados nesse planeta de expiação e provas e passando momentos de tanta dificuldade. E nós nem sempre conseguimos reparar em sua totalidade, né, os nossos compromissos que assumimos antes do nosso retorno. Porque para que se cumpra aquele resgate na sua totalidade, devemos compreender e passar pelas dificuldades com resignação, com entendimento. E que muitas vezes é difícil, né? Em muitas situações. Muitos sucumbem às provas. Devido a alguns resgates serem acompanhados de muito sofrimento, seja na área material, a fome, seja na área física, como limitações físicas, mentais, enfermidades, que pode acontecer desde o nascimento, desencarne, ou até, né, um momento da encarnação, um período da encarnação, um determinado período. Mas sempre será a fé em Deus, acreditando que Ele jamais permitiria, né, aquela dificuldade a seus filhos, se não fosse necessário. E se não fosse para o nosso bem e nossa evolução espiritual. Sendo todos nós, espíritos criados da mesma condição evolutiva, ou seja, simples e ignorantes, nós devemos lutar para conseguir chegar na condição do nosso Chico, do nosso de Jesus e de todos os espíritos que nós admiramos por sua dedicação e por sua resignação. Ninguém nasceu Jesus. Jesus não nasceu Jesus. Chico Xavier não nasceu Chico Xavier. Eu não nasci Egg Paiva, nem o Antônio nasceu Antônio, nem o João nasceu João. Todos somos criados na mesma condição. Se Jesus conseguiu a angelitude, conseguiu chegar onde chegou, foi por seu esforço, foi por sua busca na causa do bem e sempre fazendo o melhor. Chico Xavier também, né? Claro, ele não nasceu Chico Xavier, foi criado na mesma condição que nós. Então nós temos que pensar da seguinte forma: conseguiu, nós também conseguiremos. Basta nos esforçarmos e praticarmos o amor ao próximo na medida do possível, de acordo com as nossas condições evolutivas. Apenas utilizando bem o livre-arbítrio, a consciência e agindo de acordo com as leis divinas, é que cada ser humano vai conseguir alcançar a angelitude, a condição de espírito puro. E só se consegue através de resgate de erros que porventura tenhamos cometido. Qualquer ação negativa, independente do seu alcance, em algum momento vai gerar um arrependimento que terá que ser reparado. Se não na encarnação presente, será em encarnações futuras. Ceitil por ceitil, como disse Jesus, centavo por centavo. Qualquer ação negativa que praticarmos, teremos que reaver, teremos que reparar. Por isso devemos tomar cuidado com as ações que praticamos. Mas será sempre a caridade, o amor ao próximo, que irá amenizar as provas referentes aos nossos erros. E sempre a resignação diante dos sofrimentos que surgem em nossas vidas. Quando não compreendemos que Deus é justo, que tudo que nos acontece é oportunidade de evolução, quando nós compreendemos isso, não nos revoltamos com Deus, sabendo que somos nós e apenas nós que somos responsáveis
por tudo que nos acontece, seja de bom ou seja de ruim. Seguimos em frente, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reencarnados e cumprindo nossas provas como espíritos imortais que somos. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus. Vamos aproveitar a nossa encarnação, vamos procurar ser resignados, vamos procurar entender, vamos procurar, na medida do possível, fazer o nosso melhor. Fazer o melhor que nós pudermos por nós, não é por ninguém, não é pelos outros. Que nós possamos fazer o nosso melhor para nós. Nada que nós fazemos para o outro. Quando nós aprendemos isso, fica muito mais fácil, né? Tudo que nós fazemos de bem, fazemos o bem para nós. Tudo que fazemos de mal, fazemos de mal para nós também. Então, ação, né? Reconhecimento e reparação. Então, vamos nos lembrar dessa palestra em momentos de dificuldade. Todos nós estamos reparando situações negativas que cometemos em encarnações anteriores. Senão não estaríamos reencarnados aqui. Nesse momento é crucial. Momento difícil para todos nós. Todos nós estamos passando dificuldades. Todos nós, a cada dia, vemos a luto. Um amigo, um conhecido, um parente. Nos resignar diante das provas, não maldizendo a Deus, não maldizendo nada. Porque tudo que acontece no planeta, no universo, é porque Deus permite. Se Deus permite, não adianta nós querermos, né, brincar de deuses, como se diz. Vamos às vibrações. Foi um prazer ter vocês comigo novamente. É sempre uma maravilha conviver com todos vocês durante essas lives, né? Um pedido da minha amiga Elizabeth Matozinho, ela está pedindo vibração para o amigo dela, Antônio Luiz Poiano, que desencarnou hoje. Que ele seja encaminhado, Elizabeth, no mundo espiritual, que os mentores amigos o amparem. E vamos falar de aniversários, né? Luciana Brito, minha filha, minha querida, na quarta passada aniversariou, eu não falei do aniversário dela, então, parabéns, filha, muitos anos de vida para você, foi no dia 14, tá? E o Anders, filho da nossa querida Olga Queiroga Mendes, que está aí, né? Sempre acompanhando nossas lives. Anders, parabéns, né? É o filho postício da minha mulher, da Rita. Ela gosta muito do Anders. Vai aniversariar dia 19/4, Anders. A Renata Miranda, nossa amiga querida, né? Que nós fizemos um cruzeiro muito bom juntos, né? A Renata, né? Parabéns, Renata. Aniversariou no dia 15. A Van Ribeiro, essa menina linda, querida, aniversariou no dia 16, né? O Diogo, né? O filho da nossa Alessandra Queiroz Rubino e do Douglas Massa, fazendo 16 anos hoje. O Diogo é meu sobrinho do coração, coisa desse pequenininho, lá do irmão X, sempre lá frequentando. Diogo, parabéns, muitos anos de vida para você, continua sendo esse menino que a gente gosta tanto, tão educado, tão bonitinho, tão amigo da gente, tá bom, Diogo? A Isabel Primon também, que é a sobrinha do coração, é filha do nosso Sérgio Barros de Oliveira, também aniversariou no dia 19, né? A nossa Bel, parabéns, Bel, muitos anos de vida. O Hélio Pedrosa, que é da Rádio Criativa, tem a Rádio Criativa aqui, o Hélio faz um trabalho muito bom de auxílio ao próximo, de cestas básicas. Aniversário ontem, parabéns, meu xará, muitos anos de vida para você, que você continue nesse seu trabalho de auxílio ao próximo. A Sandra Watanabe, minha querida Sandra, aniversariou ontem. Edna Fatorelli, minha amiga, lá da irmã Rosália, né, Edna, minha amiga, aniversariando hoje. Nós trabalhamos na sala de passe antes do curso, que eu era expositor lá de aula, e eu e a Edna trabalhávamos juntos. Não esqueça que ela estava grávida e logo depois nasceu o bebê, que já deve estar grande o bebê dela, né, que já faz alguns anos. Edna, muitos anos de vida para você. Você está sempre nos meus pensamentos. Muitas felicidades para você. Agora vamos à vibração para a Emília da Rocha Vieira, que é filha da nossa amiga Zilda, que é mãe da Zilda, está internada no Hospital Dante Pazanese, com um infarto, mas ela está passando bem, né? Relativamente a senhora de idade, 83 anos, mas vibrações para ela,
para que ela consiga sair desse momento de dificuldade. Pedindo por Juliana Melo de Sá. A Edna tem 2 filhos gêmeos de 3 anos, ela está com câncer avançado. É sobrinha da Maria Ângela Tobias de Mello, que é esposa do Reginaldo, que nós pedimos aqui, que esteve internado com Covid, felizmente está bem em casa. A Juliana é sobrinha dela, pedindo vibrações para ela, que os mentores amigos amparem, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes auxilie. Desencarno de Odessa Gafo, desencarnou dia 18, que é da família Gafo, meus amigos aqui. Ela desencarnou 30 anos com Covid, no último dia 18, né? E um outro fato triste também, a Maiara e a Odessa Gafo deixou órfãos, né? E a Maiara Pereira Santos, que é sobrinha do Francisco Caldas, meu amigo, o querido Kiko, né? Ela pediu as vibrações, mas infelizmente ela desencarnou. Ela desencarnou, mas ela estava grávida e foi feita uma cesárea e a bebê sobreviveu, que é a Alícia. A Alícia sobreviveu e inclusive me mostrou o vídeo dela, muito bonitinha. A Alícia já nasceu órfã, né? E nós temos muitos órfãos, infelizmente, nessa pandemia. Não só órfãos crianças, mas órfãos de todas as idades, né? Todas as pessoas que seus pais desencarnam se tornam órfãos. E na próxima semana eu vou fazer a palestra sobre os órfãos. Já está marcado, tá? Vamos falar na próxima semana a respeito da orfandade, a respeito dos órfãos. Então já estão todos convidados, né? Vibrações para Gláucia Neves Arena. Estão pedindo aqui para que se vibre por ela, tá? Para Gláucia. Não me disseram aqui qual é a razão. Mas vibrações para ela, que ela possa ser, né, auxiliada. E para a família da Penha Porto, irmã da minha amiga Dirce Porto, Penha Porto, faleceu hoje o avô das netinhas dela, né? E hoje também fazia aniversário de 16 anos, que o seu marido também desencarnou. Então, vibrações para eles, para o que está indo ao mundo espiritual, para o que já permanece no mundo espiritual. Então, que ele possa ser bem amparado nesse retorno à pátria espiritual. A Gláucia está com Covid. Gláucia? Ah, tá. Sim, a Gláucia, ela está com Covid-19, tá? Estou pedindo vibrações. A minha secretária aqui está me falando ali. Vibrações para a Gláucia Neves Arena, que está com Covid. Então, muito obrigado a todos vocês. A palestra hoje foi um pouco mais longa, mas hoje é feriado, né? Hoje pode. Então, um beijo para todos vocês. É sempre um prazer ter a companhia de vocês. Gosto muito. Foi o Wilson Norberto Carrap, meu amigo, que pediu, né, para a Gláucia. Tá bom, Norberto. Wilson, estamos vibrando por ela aqui. Certamente que ela será auxiliada pelos mentores amigos. Tá certo? Então vamos fechar aqui os nossos olhos, para que possamos agradecer mais uma vez esses mentores, a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade, que certamente estão trabalhando muito no auxílio, aqueles que estão hospitalizados, novamente dos órfãos, que estão Senhor, a todos os amigos, a todos os irmãos, a todos que estão hospitalizados, necessitando de um auxílio, pedindo vibração nesse momento com o Laércio Bezerra da Silva, nosso primo querido, que continua hospitalizado. Está sem que o faça dormir, o que o doutor Bezerra de Menezes existe o auxílio, o acorde, que ele possa retornar à nossa convivência. Vibrando por todos que estão nos hospitais. Vamos vibrar nesse momento pelo nosso país, pelo nosso planeta. Como sempre, vamos imaginar o Armuz Verde cobrindo o mapa do nosso país, cobrindo também o globo terrestre, que é a luz verde é a luz da cura, é a luz da melhora, é a luz da pureza, é a luz do auxílio.
Vamos colocar também a luz rosa, que é a luz do amor. Precisamos amar mais, perdoar mais, compreender mais, para que nós possamos seguir em frente a nossa jornada. Depois desse que está passando, podemos ter a certeza que o mundo não será o mesmo. E que nós possamos ser diferentes. Podemos ser pessoas melhores, com mais entendimento, com mais compreensão, com mais perdão no coração. Eu peço autorização a Deus, a Jesus, aos mentores amigos. Autorização para encerrarmos mais essa palestra, mais esse encontro. Agradecendo a todos que hoje as pessoas assistindo ao vivo. Eu fico muito feliz com isso. Obrigado e desculpe que às vezes dá algumas travadas, mas a internet é assim mesmo. Obrigado pela paciência. Muita paz a todos, que nós possamos estar juntos na próxima semana. E vamos falar sobre os órfãos. Os órfãos vai ser a palestra da próxima semana. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem todos com Deus e muito obrigado pela presença e pelo apoio.